Temos aqui. Bom, vamos lá. Então, para continuar, para quem está presencial aqui, gente, nós vamos direto, tá? Não vai ter nenhuma pausa entre os 4 painéis. Quem precisar sair rapidinho, tal, fiquem à vontade, o cafezinho está servido lá fora. Até em respeito às pessoas que estão online, a gente está agora com mais ou menos 80 pessoas na nossa reunião aqui. Então, em respeito às pessoas que estão online, a gente vai bater direto um painel na sequência do outro. E para continuar, a gente vai falar agora de um painel sobre baterias, né? Então, o primeiro painel teve a ideia da gente trazer um pouco da governança dentro do espectro do ESG, e agora a gente vai falar um pouquinho de sustentabilidade, falando sobre baterias, que é um mal necessário, e como mitigar os impactos ambientais que são trazidos por esse tão necessário equipamento dentro do nosso mundo de data center. Então, vou chamar o Luiz Tossi, que é o nosso vice-presidente da ABDC, vai ser o mediador desse painel, e que vai contar também com o Cataldo, Marcos Cataldo da Lyston. Por favor, Cataldo. Cataldo é engenheiro especialista em gestão de empresas, é diretor da Lyston e atua há mais de 3 décadas na área de sistemas de energia ininterrupta. É membro da diretoria de educação da ABDC também, desde o início, membro contribuinte da ABNT e palestrante sobre temas técnicos ligados ao mundo de data center. Vou chamar ao palco também o Fernando Souza, Fernando da Union Sistemas. Ele é executivo de vendas da Union, tem mais de 25 anos de atuação na área técnica e comercial, traz uma vasta experiência em fábricas de bateria e também como instrutor e palestrante sobre todos os tipos de baterias para data center. E o Vinícius Jamatei, da Sintec Ambiental. Ele é o sócio-diretor comercial da Sintec, e profissional com muito conhecimento em logística reversa, reciclagem de sucata eletrônica, destruição de dados e gerenciamento e movimentação de material de alto valor agregado. Também é pós-graduado em logística empresarial. Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês e um bom painel. Tossi, está com você. Obrigado a todos pela presença, não só física, mas também quem está remotamente. Nós vamos falar aqui de um tema bastante espinhoso e um tema muito tradicional, mas nós vamos procurar dar uma abordagem diferente, uma abordagem sobre o foco ambiental. Então, o nosso mercado está em expansão crescente. Todo dia a gente lê pesquisa, lê novos dados, que a gente está crescendo num ritmo muito forte. E, infelizmente, a maneira ainda mais econômica, mais segura e que ocupa menor espaço de armazenar energia para continuar dando uma grande disponibilidade dos nossos data centers são as baterias. Então, nós vamos tratar aqui basicamente das baterias de uso físico, a gente não vai abordar nenhum tipo de acumulador dinâmico, tá? E nós vamos tentar mostrar para vocês como que nós conseguimos lidar com esse equipamento, uma parte extremamente importante do nosso ecossistema, como que nós conseguimos dar uma sobrevida maior para esse produto, porque ele tem um grande impacto na sua parte de reciclagem, nos seus processos com um foco ambiental. E nós vamos abordar também os principais tipos que estão em uso no mercado. Tá? Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria perguntar aqui para o Fernando, né, Fernando? Agradecer a presença de todos e perguntar para o Fernando, fala um pouco mais dos tipos de bateria que têm sido usados no mercado, que o nosso mercado aqui no Brasil utiliza, e como que a gente pode começar a entender direito o que são esses componentes e o que a gente pode levar a nossa conversa para elevar a vida útil desses componentes extremamente importantes. Ok. Boa tarde a todos os presentes e os que estão online, né? Bem, pessoal, atualmente, para a aplicação de data center ou telecomunicações, nós temos 2 tipos básicos de bateria chumbo ácida, né? A mais utilizada é a regulada por válvula, comumente chamada de VRLA, e popularmente conhecida como bateria selada. Muitas pessoas a chamam assim por esse nome. Temos também a bateria ventilada ou aberta. Essa bateria leva esse nome porque, ao longo da vida útil dessa bateria, nós podemos fazer o complemento do eletrólito com água desmineralizada e, assim, prolongar a vida dessa bateria, né? E temos atualmente no mercado, que está muito em alta, a utilização de baterias de lítio, né?
Ambas essas tecnologias, tanto o lítio quanto a bateria de chumbo, são baterias que são construídas por metais poluentes, porém recicláveis, né? Recuperáveis. Existe na nossa legislação brasileira hoje a legislação CONAMA número 401 do ano de 2008. Essa legislação CONAMA, ela traz diretrizes, né? Quanto à disposição da bateria, quanto ao controle ambiental, o que fazer para dar a destinação correta dessa bateria, né? Essa resolução, ela também traz diretrizes dizendo para o consumidor que, ao final da vida útil dessa bateria, ela tem que ser devolvida ao revendedor, ao fabricante, ao importador, né? E justamente para esse ter a missão de fazer a destinação correta dessa bateria ou a recuperação dos componentes da bateria, né? Sobre aumentar a vida útil da bateria, a primeira coisa que nós temos que imaginar é como é medida a vida útil da bateria. Isso pode ser feito de duas formas, ou medido em ciclos de trabalho, ou em anos durante uma aplicação, né, chamada de flutuação das baterias, né, e mantida sobre uma temperatura controlada, né. Existe uma associação europeia chamada Eurobat, e essa associação ela faz classificação quanto à vida útil das baterias, né. A primeira classificação é chamada de Standard. São baterias que possuem aí, nessa classe que podem alcançar de 3 a 5 anos de vida útil, né? Temos também uma classificação chamada Alta Performance, que são baterias produzidas para alcançar em 10 anos, e uma classificação chamada Long Life, para baterias para 12 anos ou mais. Mas, enfim, o que significa essa classificação? A própria Eurobat, ela informa que essa classificação ela é feita com a bateria na condição de flutuação, né, com a tensão recomendada pelo fabricante e mantida a uma temperatura regulada. Quando falamos em Europa, essa temperatura regulada são 20 graus Celsius, e no Brasil, a nossa temperatura de referência é 25 graus Celsius. Tá? E falando também da temperatura, baterias são equipamentos muito sensíveis à variação de temperaturas e à variação de tensão. Tá? Para poder manter isso dentro do parâmetro, é preciso aí um bom programa de manutenção ou um programa de gestão, né? Um battery management. E isso é tema mais para frente de nossos colegas. Tá? Voltando para o lítio, atualmente o lítio tem crescido muito nesse mercado, né? Mas as baterias chumboácidas ainda respondem por volta de 85% a 90% desse mercado de backup de energia. Ok? Obrigado, Fernando. Cataldo, já que o Fernando deu o gancho, você pode explicar um pouquinho mais sobre a elevação dos processos de elevação de vida útil e o que é um BMS? Sim. Falando aí mais sobre baterias VRLA, né, para que a gente consiga aumentar a vida útil dessas baterias e causar um menor dano ambiental, né, a gente precisa seguir algumas premissas que são colocadas tanto pelo fabricante, tanto por normas internacionais. A primeira coisa, como o Fernando já falou, é a temperatura. Essas baterias são muito sensíveis à variação de temperatura e o ideal é que elas trabalhem a 25 graus Celsius. Né? Além disso, é ideal que a sala tenha uma homogeneização dessa temperatura. Não adianta nada eu ter um insuflamento de temperatura do ar embaixo a 17 graus e eu ter um topo de sala a 35 graus. Né? Meu no-break vai enxergar a temperatura média da sala em 25 e para ele vai fazer a tensão de flutuação normal que essas baterias deveriam trabalhar. Mas eu estou matando tanto a bateria embaixo quanto a bateria de cima. Certo? Uma por subtensão de flutuação, outra por sobretensão. Né? Então, a gente tem que entender que as baterias VRLA, elas perdem metade da vida útil a cada 10 graus
acima desses 25 graus estipulados. Tá? Então, elas são bastante sensíveis a esse processo de temperatura. Uma outra premissa é a corrente de Ripple aplicada sobre pelos carregadores em cima desse banco de bateria. Ele não deve passar de 5% da corrente em ampere-hora da bateria. Por exemplo, uma bateria de 100 ampere-hora, eu não devo passar de 5 amperes a 100 em cima dela. A tensão de Ripple também não deve passar de 1% da tensão total do banco. Portanto, um banco que flutue aí a 400 volts, eu não posso passar de 4 volts a 100 em cima dessa bateria. Esses dados são normalizados pela NBR 14204, se alguém tiver interesse em procurar. E para que a gente consiga, até mesmo para reclamar uma garantia dessas baterias como fabricante, a gente precisa de um processo de manutenção preventiva. Embora essas baterias RLA são vendidas com a propaganda, a falsa propaganda de que elas não precisam de manutenção, elas precisam sim. Né? A gente tem que monitorar frequentemente a tensão de flutuação em cima de cada elemento. Uma bateria de 12 volts aí vai flutuar em 13,6 a 13,65, dependendo do fabricante, da instrução dele. Né? Ela não pode variar acima de 0,3 para cima ou 0,3 volts para baixo. Se a bateria baixar de 13,2, a gente tem que fazer um processo de aplicar uma tensão de carga em cima dela, de 14,1 a 14,4, né, dependendo aí de cada modelo de bateria, e durante 6 a 8 horas, para tentar fazer com que essa bateria se recupere e volte aos níveis normais. Né? A gente tem que medir a resistência interna dessas baterias, fazendo uma média total aritmética das medidas totais do banco, e essas medidas de resistência interna não podem ultrapassar 20% acima ou abaixo. Se por acaso passar disso, a gente tem que fazer um trabalho de uma descarga de total do banco de bateria, recarregá-lo, para ver se essas resistências internas voltam aos parâmetros normais. Mesmo fazendo esse trabalho, se passar de 40% essa variação em relação à média, o ideal é já partir para trocar esse banco de bateria. Outra coisa muito importante, que poucas empresas fazem. Anualmente, nós temos que fazer uma descarga completa do banco de baterias. Principalmente data centers, todos eles são alimentados emergencialmente por grupos geradores. Então, as descargas sempre ocorrem em pequenos períodos, né? 20, 30 segundos, até o grupo gerador entrar e ficar alimentando os UPS até que volte a energia da rede. Então, as baterias não ciclam muito, né? Então, elas vão criando uma pequena camada de sulfatação nas placas das baterias. Então, o ideal é que, anualmente, a gente faça um processo de descarga total e volte, né, recarregando, para que a gente retire essa sulfatação superficial delas. Outra coisa importante é, anualmente, a gente fazer um reaperto, uma checagem de torque dos terminais de todas as baterias. Porque, em processo de descarga, as correntes são muito elevadas, a temperatura nos terminais aumenta, e quando você para de descarregar, né, para de recarregar ela, a temperatura volta à temperatura da sala. Então, esse trabalho mecânico, né, causado pelo aquecimento em descargas e depois em tempo de flutuação, acaba fazendo com que a gente tenha um aumento de resistência de contato, né, dos terminais das baterias. Isso pode provocar, ao longo do tempo, a maior resistência quando passa a corrente e gera aquecimento. Gerando aquecimento, a gente pode ter até o derretimento de um terminal. E aí um acidente provocando a abertura do banco. Né? Esses processos todos são bastante complicados. Né? A gente deve dar isso para uma empresa que tenha expertise no assunto, uma empresa especializada. Não adianta deixar qualquer um fazendo isso, porque a gente não vai ter bons resultados. Então, e o que a gente quer sempre é máxima confiabilidade operacional. Para nos ajudar nisso, foram inventados os BMS, os Battery Monitoring Systems. Né? Eles foram lançados no mercado e eles ajudam muito no gerenciamento desses bancos de baterias. Né? Eles conseguem mostrar para a gente, em tempo real, as variáveis de tensão, a resistência interna e temperatura dos elementos. Né? E a gente consegue fazer setups
de alarmes, né, e alertas desse sistema, que qualquer bateria que saia fora desses parâmetros, o sistema automaticamente nos avisa, mandando SMS, mandando um e-mail, um pop-up na tela da monitoração. Alguns sistemas mais tecnológicos também informam as correntes de carga e descarga desses bancos. Portanto, a gente vai ter um gerenciamento melhor, a gente vai conseguir enxergar o quanto esse banco carrega e descarrega, a gente consegue analisar, ter o histórico de cada elemento de bateria, né, como ele se comporta individualmente dentro do banco, e aí a gente tem uma previsibilidade de envelhecimento desse elemento único, tá? E, junto a isso, esses sistemas trouxeram o SOH, né, o State of Health. É uma informação que informa o quanto envelhecido ou em quanto de saúde aquele banco ainda tem. Isso ajuda bastante na previsibilidade de operacional daquele banco. Alguns sistemas mais modernos hoje, além de todas as características desse BMS, fazem também uma equalização ativa da tensão de flutuação das baterias. O que é isso, né? Um carregador de UPS, ele simplesmente aplica a tensão total sobre o banco de baterias. Por exemplo, se a gente calcula 13,6 em cima de 10 baterias, ele vai aplicar lá 136 volts sobre o banco total. E a divisão de tensão de flutuação nesse banco é feito naturalmente entre os elementos das baterias. Mas, por mais que elas sejam feitas iguaizinhas, as características internas de cada uma são um pouquinho diferentes. Então, nós vamos ter aí, o pessoal que trabalha com isso já deve conhecer, a gente tem uma tensão na bateria um pouquinho mais alta, outra um pouquinho mais baixa. Uma bateria, ao invés de estar flutuando em 13,6, vai estar em 13,65, outra 13,54, outra 13,73. Né? Elas nunca ficam exatamente na tensão adequada. Esse sistema BMS, que faz a equalização ativa, ele vai garantir que todas as baterias do banco fiquem com a mesma tensão, ou seja, a tensão ideal de trabalho dessa bateria. No que isso nos ajuda? Tensões um pouquinho maior do que deveriam ser em cima da bateria provocam uma corrente de circulação, uma corrente de manutenção ali em flutuação um pouco maior do que deveria ser. Uma corrente um pouco maior provoca um aquecimento um pouco maior. Quando essas baterias aquecem, quanto mais ela aquece, mais ela puxa a corrente. Quanto mais ela puxa a corrente, mais ela aquece. Entra num ciclo que a gente chama de avalanche térmica. Isso, logicamente, não acontece de um momento para o outro, vai acontecendo ao longo da vida útil do banco, né? Mas a gente pode chegar a ter um aquecimento excessivo numa bateria, dela até pegar fogo. E as baterias que ficam com uma tensão um pouquinho menor do que deveriam, elas sofrem um processo de sulfatação das placas. Esse processo de sulfatação aumenta a resistência interna dessa bateria. Ao longo do tempo, ela vai aumentando e ela pode chegar ao ponto de ser um ponto aberto no circuito. Então, a hora que a gente precisar que aquele banco de bateria descarregue, a gente simplesmente não vai ter nada. O UPS vai desligar a carga por causa disso. Né? Então, além de evitar esses dois problemas, esse BMS, equalizando a tensão das baterias, também proporciona que a gente consiga trocar uma bateria que se danifique no meio da vida útil do banco por uma bateria nova. O que normalmente a gente não aconselha fazer se não tiver esse sistema. Por quê? Quando eu coloco uma bateria nova, por mais que ela seja do mesmo fabricante, do mesmo modelo, do mesmo ampere-hora original, ela é uma bateria que não ciclou, que não teve um envelhecimento, que não sofreu um processo de sulfatação ali ou de desgaste. Então, as características internas dela são diferentes. Ela tem uma capacidade de armazenar energia maior do que as outras que estão já usadas ali. Então, se a gente não tiver esse processo, essa bateria nova, no meio do banco mais antigo, ela vai adquirir uma tensão bem maior de flutuação. Né? Eu já vi baterias com 14,4, 14,5 volts, e ela vai sofrer aquele processo de avalanche térmica numa velocidade muito maior. E com isso, ela pegando mais tensão para ela deixa menos tensão para o resto do banco.
o resto do banco vai sofrer o processo da sulfatação também mais aceleradamente. Por isso que a gente fala, uma bateria nova no meio de um banco mais velho, a gente acaba matando o banco muito mais rápido, né? Então, a gente garantindo que essa tensão dessa bateria vai ser exatamente igual à das outras, a gente consegue substituir um elemento novo no meio da vida útil daquele banco de baterias sem afetar a vida normal dele, certo? Além de tudo, a gente trabalhando com essa tensão ideal em cima das baterias, a gente consegue uma elevação da vida útil do banco de baterias bastante significativa. Esse sistema aumenta em 70% a 100% da vida útil do banco. Portanto, um banco normal que duraria aí 5 anos vai conseguir viver 8 ou 10 anos trabalhando de forma confiável, né? Então, a gente diminui aí, em paralelo, a nossa pegada de carbono, porque a gente vai gerar menos lixo ambiental, vai precisar de menos descarte de bateria, vai precisar de menos subsídios naturais para se fazer bateria para substituição, baterias novas, e mesmo a gente reciclando as baterias, o que sai desses processos de reciclagem não vão conseguir fazer uma bateria com a mesma qualidade da original. Então, a gente tem que ter mais elementos naturais para repor esse sistema. Fernando, a gente escuta muito que todas as baterias de lítio vêm com um BMS embutido. Qual que é a analogia entre um BMS de VRLA e o BMS de uma bateria de lítio? Perfeito. Na bateria de lítio, o BMS, que é o Battery Monitoring System, é essencial para o trabalho dessa bateria, não somente pela vida útil. Nas baterias chumbo-ácidas, como o Cataldo explicou, isso aí, esse gerenciamento online, ele ajuda a prolongar a vida dessa bateria. Já no lítio, é necessário ter um equilíbrio operacional de todas as células. As células das baterias de lítio são muito eficientes em ciclagem, né? E ter aí uma vida útil mais longa nas baterias, porém, elas são, poderia dizer assim, uma química instável. Então, o BMS precisa controlar uma descarga profunda nessa bateria, ou quando uma descarga com uma tensão uma recarga em uma tensão mais alta aplicada numa bateria de lítio, isso pode fazer com que ela entre em um desequilíbrio e aí parta para uma condição, como explicado há pouco, de avalanche térmica, tá? Então, o BMS na bateria de lítio é essencial. Não se pode pensar em trabalhar uma bateria de lítio sem BMS. E todo banco de baterias de lítio ele vem com o seu próprio BMS embutido. Correto. Ele independe não é um sistema complementar, é um sistema mandatório. Mandatório. Não é complementar do sistema carregador, retificador, né? Ele é mandatório. E aí, agora há pouco, como nosso amigo havia explicado, né, Ronaldo, isso vai ser o diferencial entre preços, né? Então, pode ser, daqui a pouco nós já temos aí uma boa quantidade de baterias de lítio no mercado, e aí houve-se preços de baterias um pouco mais baixos, outros mais altos, tudo. E o BMS, como ele é algo complexo, não é possível assim, você ter um BMS muito barato, uma bateria de lítio muito barata, que seja operacionalmente confiável. Então, claro, é preciso prestar uma atenção nisso aí também. Tá. Bom, Vinícius, você poderia explicar para nós, já que nós estamos falando aqui, né, nós falamos que processo de manutenção, o BMS, eles têm a possibilidade de elevar bastante a vida útil das baterias, ou seja, diminuir o uso, o consumo desse produto que é altamente complexo, uma vez que ele chega no final da sua vida útil. Como que é o processo de descarte? Boa tarde, obrigado pelo convite. Falar um pouquinho da parte ambiental, né, referente às baterias. É muito importante falar nesse aumento de vida útil da bateria, o quanto ele representa diretamente a redução de poluentes ou do processo em si. A partir do momento que você aumenta 70% ou até o dobro da vida útil, você reduz muito a extração
desde do processo de metal, desde toda essa movimentação para a produção da bateria, que isso tem processos poluentes, a produção em si, o uso de água, enfim, toda a cadeia produtiva dela, essa cadeia produtiva ela vem um processo de distribuição também, a armazenagem dessas baterias novas, após o processo de armazenagem das baterias, ela tem um processo de distribuição para data center, redistribuição, o uso interno, tudo isso, a movimentação dela, a gente não fala nem só das baterias, mas do consumo de combustível dessas movimentações. Tudo isso tem que ser levado à conta. Então, um estudo da Suécia passado, é que para uma bateria de grande porte utilizadas em data center, é necessário 30 árvores em seu tempo de vida para despoluir o que a produção, desde o consumo e a reciclagem de uma única bateria. Ou seja, é um número impactante, né? É uma coisa que precisa se ter atenção e utilizar esses métodos todos para conseguir aumentar esse tempo de vida útil, e a bateria, como a gente diz, é o mal necessário, né? Então a gente tem que trabalhar ela da melhor forma, desde a sua utilização e principalmente no seu descarte, né? Falar um pouquinho. Não, continue. Explica para todos que estão aqui nos acompanhando o quão complexo é esse descarte, desde o momento que você retira esse produto de uso até como esse produto vai voltar para a natureza de novo, incluindo toda a parte de procedimentos, processos, a parte legal. Eu acho que é uma informação que o nosso mercado desconhece, o quão complexo isso tudo é. A partir do momento que tudo que foi feito, né, para aumentar o uso da bateria já não tem mais, ou seja, vai para o descarte, tem muitos processos e procedimentos a serem seguidos, né? O primeiro ponto é a armazenagem das baterias dentro do data center. Qual é o ambiente que essas baterias de descarte estão localizados? O ambiente ele tem que ser controlado, tem a FISP da própria bateria que dita essas regras, tem que ser um ambiente ventilado, tem que ser um ambiente que não seja úmido, não pode ser quente, tem que ter todo esse controle para que não gere novos problemas para o data center, né, que ele já é um processo de descarte. O outro ponto também é como elas estão acondicionadas dentro da área. O ideal é manusear o menos possível uma bateria, onde fique ela toda paletizada, ou seja, estrechada se possível, para que evite o contato manual e sim utilizando paleteira, empilhadeira, para toda essa movimentação para o descarte. É importante dizer que a bateria ela tem produtos nocivos, né? Então é normal também ter baterias danificadas que tem algum processo e que numa movimentação ela pode causar um acidente. Então tem que ter os EPIs necessários para essa movimentação, caso não estiver correto, tem que ter óculos de proteção, luva, e nem toda bateria que também, quando é descartada, ela está 100% descarregada. Então, tem o risco de choque. Então, tem todo um processo que é necessário ter procedimentos internos do data center para começar o descarte, né, que é o primeiro passo. Já vimos alguns exemplos onde tinha bateria em terrenos abertos e que estava visivelmente o solo contaminado. Isso pode gerar multa, pode gerar um acidente, tem que ter essa descontaminação de solo, enfim, tem todo um problema que pode causar. Já vimos casos de galpões que pegaram fogo por mau acondicionamento das baterias, ou seja, as baterias que causaram esse incêndio. Então, é muito importante ter todos esses processos seguidos dentro do data center. Para a movimentação, para início do processo de reciclagem dela, o próximo passo é a parte de documentação. Por ser um material perigoso, normalmente a gente precisa de CADRE para essa movimentação. O CADRE é um documento emitido pela CETESB para essa movimentação. Onde ele diz quem que é o gerador, quem vai transportar e para onde vai ser destinado essas baterias, né, mais para a destinação final.
Porém, não é mais obrigatório esse CADRE, né? Tem a necessidade da CETESB, porém, para logística reversa, para reciclagem de bateria, por um termo de compromisso, onde as empresas destina para onde, informa para onde vai, já não é tão necessário o CADRE, tem que seguir algumas regras, tem uma decisão de diretoria da CETESB, tem resolução SMA, mas ela é possível não ter o CADRE. E um outro processo também, um procedimento de não necessidade de CADRE, são as empresas que fazem parte do IBER, que tem um controle de todo esse processo da destinação de baterias, também não é necessário CADRE. O data center ou a empresa não necessita estar associada ao IBER, mas a empresa que faz a gestão, que faz todo o processo de reciclagem, se estiver associada ao IBER, aí somente o MTR para o transporte é necessário. E aí entramos no processo da emissão do MTR, né? O MTR é um manifesto de transporte de resíduo, ele não serve só para bateria, ele serve para todo o transporte de resíduos gerado dentro de um data center, mas que é onde ele vai mostrar o controle de todo esse processo. Esse MTR, hoje ele é online. Antigamente era um processo que era emitido a gente emitia um documento impresso e acompanhava a carga, e hoje ele é todo online. Aqui em São Paulo é o Sigor, mas tem outros estados, e a maioria dos outros estados fora é o Sinir, mas que cada estado tem que seguir o seu. Como é feito esse processo? As empresas que vão fazer a destinação, o data center no caso, ele necessariamente tem que estar cadastrado dentro do sistema, e também tem que certificar que a transportadora e a empresa de destinação final também estão cadastrados. Feito esse processo, ele vai lançar a empresa vai colocar o nome da empresa que vai transportar, o nome de quem vai destinar já estão cadastrados, e vai começar esse processo para lá. Tem alguns problemas, vamos dizer assim, estamos falando de Brasil, um território muito grande, que como alguns estados não têm sistemas diferentes, esses sistemas ainda não são integrados. E o que isso quer dizer? Se eu vou coletar uma bateria que sai de Brasília, por exemplo, eu tenho que lançar o data center tem que estar com o sistema de um Sinir. Tem que colocar todo o transportador, a destinação lá. Porém, se vem para São Paulo, esse sistema não está integrado. Ou seja, também tem que estar cadastrado no Sigor, aqui em São Paulo, e fazer um novo MTR para ter essa destinação final. É um processo relativamente simples, o cadastro não é complicado, mas é obrigatório fazer. Tem o código do IBAMA que tem que lançar das baterias, que é 6660, não me recordo o número certo, mas que tem que ter todos esses procedimentos para que a documentação esteja correta. Isso aí é um processo a ser feito. E para as empresas que também emitem nota fiscal para as baterias, é importante colocar que a bateria é para reciclagem, né? Tem que ter todo esse processo. Feita essa documentação, identificado como vai ser a origem, transportadora e destino, a bateria ela entra no processo já de reciclagem. As empresas que fazem um processo de reciclagem de bateria, eles têm que também seguir todo o processo de armazenagem correto. Normalmente o material está estrechado, está paletizado, e é onde ele vai para um processo de trituração, falando inicialmente de baterias de chumbo ácido. E nesse processo de trituração é feita uma separação do material existente nas baterias, que é o chumbo, que é plástico, e aí tem me ajuda aí, Fernando. Ácido sulfúrico, que é o eletrólito. Né? Os eletrólitos, isso. E nesse processo, o chumbo ele vai para altas temperaturas, vira o lingote, e ele volta para o processo da produção nova de bateria. É um processo que a reciclagem funciona bem,
só que ele não vai voltar como uma bateria de tão boas condições como de ligas primárias, aí, que é o caso de baterias novas. O plástico, ele vai para um processo de extrusão, ele é triturado, ele vai para um processo de extrusão, injeção, e ele vai para uma nova carcaça desse plástico. Já toda a parte de líquidos, eles têm que ser tratado, tem que ser neutralizado, e ou ele vai para um ETE para ser tratada essa água para ser descartada, ou então tem um processo para ir para produtos de limpeza. Mas o grande volume que a gente vê aqui no Brasil disso acontecendo são essas baterias, esse processo ir para um ETE e ter esse processo comum. Voltando um pouquinho, quando você estava falando primeiro do procedimento que o operador de data center tem que fazer, a partir do momento que ele tirou esse produto de uso, todo o procedimento de armazenagem, aonde que o operador de data center busca essa informação? Segundo, a parte de transporte, ela por exemplo, você citou o caso do data center de Brasília, onde você tem um processo que não é interligado e essa bateria vai se movimentar através dos estados. Quem fiscaliza? As receitas são o órgão fiscalizador desse processo de transporte e se as baterias estão devidamente documentadas nesse processo de transporte ou não? Então, você poderia dizer, primeiro, aonde o operador busca essa informação? E segundo, quem fiscaliza esse processo? As informações de como ter a gestão correta dos resíduos da bateria, ela tem as resoluções de CETESB, que tem as obrigações a ser seguidas. É indicado também trabalhar com uma empresa ambiental que possa dar todo o auxílio de informação de como ser trabalhada, que seja uma empresa séria também, tem um conhecimento e atualizações das leis do que ser trabalhado. O time do próprio data center, de EHS, como for, tem que ter um manual, um procedimento desses descartes, eles têm que ser seguidos. E, enfim, o processo em si, como ser buscado, pode falar com a gente também, se precisar mandar algumas perguntas, a gente consegue ajudar, sair sem problema nenhum. Mas todos os processos eles já estão descritos nesse ponto, principalmente pela própria FISP da bateria. Né? Na parte de fiscalização, o data center, toda a empresa, ela é obrigada a gerar o relatório de todos os seus resíduos de descartes. E todos esses resíduos de descarte, que aí entra a bateria, ele tem que ter uma destinação correta. E tem que seguir essas regras que tem que ser feita. Uma vez que você faz a destinação errada, vamos dizer, da bateria que manda, você corre o risco de essas baterias irem para uma destinação, um aterro, onde tem um código de rastreio e pode gerar uma multa muito grande para o data center. E também é importante falar da parte ambiental. Não está fazendo a parte ambiental correta, né, não ter esse descarte correto. E também, quando você trabalha a destinação dessas baterias, seja ela corretamente, com MTR e tudo, você tem a rastreabilidade da destinação dos seus resíduos. Você tem a comprovação de que, se você comprou 100 toneladas de baterias, você tem a comprovação da destinação dessas 100 toneladas de bateria. O data center tem um histórico de tudo que entra no data center. Né? Consequentemente, com esse histórico, ele tem que ter o registro da saída correta dessas baterias. E essa responsabilidade desse equilíbrio, ela é do operador do data center ou do fabricante de bateria, ou de ambos? A responsabilidade é do data center, porque o data center é o responsável pela bateria, ele é o dono da bateria e o descarte é dele. Tem acordos entre os fabricantes de retorno dessas baterias, os fabricantes também têm a obrigação de ter uma logística reversa dessas baterias, ou seja, é possível retornar, mas quem possui o resíduo é do data center. Quem utilizou
quem consumiu foi o data center, então quem tem que ter a preocupação da destinação correta é o data center. Tá. Fernando, Correto. Só para complementar isso aí, né? Como eu indiquei a resolução CONAMA 401/2008, ela indica, é obrigatório que as baterias contenham uma informação sobre que é um material poluente, né? É uma preocupação com o meio ambiente e que essas baterias têm que ser destinadas corretamente. Isso, ele tem que procurar o revendedor, fabricante ou importador e trabalhar com essa logística reversa. Porque essa cadeia que eu acabei de citar, esse pessoal domina toda essa fase para poder fazer essa redestinação, né? Ou reutilização de parte dos materiais, do que é possível, né? Então, só complementando essa parte do... É interessante porque quando a gente pensa no universo data center, ele é muito amplo. Não vamos pensar só nos grandes data centers, mas nós temos uma série de usuários pequenos que têm seu data center de uso próprio que não têm acesso a essa informação. Então, por exemplo, se um data center de pequeno porte, ou ele tem lá, vamos dizer, meia dúzia de racks e ele faz esse processo de substituição de forma incorreta, ele vai ser responsabilizado ou o fabricante vai ser responsabilizado a partir que esse produto pode chegar, por exemplo, num aterro sanitário. Correto. O fabricante ou quem seja, o vendedor da bateria, ele tem a rastreabilidade do material, através do número de série, né? Então, de repente, encontra lá um monobloco de bateria que está dentro de um córrego, por exemplo, né? À primeira vista, a polícia ambiental vai procurar aquele fabricante distribuidor. Só que aí ele vai, obviamente, se proteger com a documentação. Olha, está aqui, ó, essa bateria, número de série XYZ, foi fornecida para o fulano de tal, e ele não nos procurou para poder fazer a redestinação desse material. E aí, como disse o Vinícius, a responsabilidade é desse dono atual da bateria. Tá? A partir do momento que está tudo documentado, ele, por exemplo, contratou a nossa empresa para poder fazer essa redestinação, emitiu nota fiscal, com tudo isso, aí a propriedade passou a ser nossa. Aí a responsabilidade também passa a ser nossa. Tá? Claro. Ok? Vinícius, falando das baterias de lítio, que ainda é um produto muito novo no nosso mercado, que ainda não passou por esse processo de descarte, e também tem uma expectativa de uma vida útil mais prolongada. Os procedimentos vão ser iguais e o processo de reciclagem dele, como que isso funciona? As baterias de lítio, para data center, eu nunca tive um histórico aqui no Brasil de coleta ou já para reciclagem de baterias de lítio. A gente tem, sim, um uso muito grande de baterias de lítio aqui para carros automotivos, já tem um volume já considerável, e além de celulares, de tablets, de notebooks, enfim. O processo da reciclagem dela é bem parecido em termos da documentação, os cuidados a serem tomados e movimentação dela. Ou seja, a coleta, do MTR, a parte de cadre, quando for necessário, esses processos são iguais. Já a parte da reciclagem dela, ele é um pouco diferente, são utilizados metais diferentes para a produção, ou seja, a reciclagem também é um processo diferente, mas aqui no Brasil a gente também não tem muita solução, basicamente a gente tem 2 empresas aí que têm um processo para reciclagem final, para recuperação, que são Black Mass, que eu vou até explicar um pouco melhor. E o grande volume hoje, aliás, né, o grande volume histórico nosso é mandar para o aterro, mas de reciclagem, o grande volume ainda a gente está fazendo exportação. O mercado de reciclagem dessas baterias muito grande é Coreia do Sul e também a China. Estados Unidos tem um processo muito forte de reciclagem, porém, o que eles produzem é mais do que a capacidade do que eles conseguem reciclar. Então, eles nem fazem importação e não conseguem nem pensar em expansão muito forte desse processo deles, porque eles ainda têm que resolver um problema interno. Como é o processo da reciclagem dessas baterias de lítio, né? O primeiro processo, ela tem que ser descarregada, ou seja, tem que tirar a carga.
Essa carga, o mais comum utilizado é água com sal, né, onde eles vão neutralizar parte da bateria para o processo de trituração, mas também ele tem um processo onde tem o nitrogênio líquido, que para resfriamento da bateria e também perde a carga, porém é um processo muito caro, e tem um processo de descarga elétrica. Só que esse processo de descarga elétrica, ele tem que ser utilizado com o aparelho bateria por bateria, ou seja, ela só funciona para baterias grandes, a bateria automotiva, ou então quando começar esses bancos de baterias para data centers, um processo de reciclagem. Feito esse processo de descarga, ele também vai para um processo de trituração. Nesse processo de trituração é feita uma separação, a própria máquina que faz a trituração já faz a separação dos resíduos, sendo ele plástico, tem o alumínio, cobre e o black mass, né, que é como é chamado, que é onde tem todo ele é cobalto, lítio, níquel e manganês. Esse black mass, que normalmente é o que onde está o grande valor para a reciclagem das baterias, o interesse financeiro, até então ele não tinha tanto interesse de reciclagem porque não tinha tanto interesse financeiro. É importante a gente falar que é muito discutido reciclagem, é muito discutido toda essa importância do meio ambiente, mas a parte financeira tem um impacto muito grande, né? Então, se não tem esse interesse financeiro, acaba cortando um pouco esse incentivo das indústrias trabalharem. E desse processo, a parte do black mass, aí tem essa separação e ele vai para um processo normal. O cobalto, que é o principal valor, como eu disse, os principais mercados é China e Coreia do Sul. Coreia do Sul, ela utiliza muito para fabricação de novas baterias. Eles têm um processo complexo e bem importante, porém, enfim, tem essa rotatividade. Na China, grande parte desse black mass, aí, do que eles estão recebendo de metais, eles fazem a parte de painéis solares. Ou seja, tem uma competição aí da como vai ser reutilizado esse material. E entrando na parte social, a extração desse cobalto, ele é muito forte no Congo, na África, e tem matérias, tem inclusive as empresas que utilizam muito, tentam melhorar, mas é muito utilizado o trabalho infantil. Então, se a gente consegue fazer a parte da reciclagem funcionar, até nessa área de redução de trabalho infantil, dessa extração, a gente consegue ajudar. Existem até empresas de renome no mercado, do mercado automobilístico, né, que iria utilizar essa tecnologia níquel, manganês, cobalto para as baterias, e começaram a trabalhar outros tipos de materiais ativos justamente para coibir o uso de um material extraído com mão de obra escrava, infantil, né, enfim, todo esse movimento também existe atrás de uma produção de bateria de lítio, tá? E mesmo de chumbo, que é um material muito poluente também para a saúde. Tá? Então, é muito interessante isso aí que o Vinícius acabou de dizer, essa questão econômica da reciclagem do material. Em geral, as pessoas confundem redestinação com reuso. Né? O reuso é um material que nós podemos reciclar e aproveitar ele novamente na mesma cadeia ou em outra cadeia produtiva. E a destinação final não, também leva esse nome às vezes de reciclagem, mas a destinação final seria neutralizar o material com perigo poluente e fazer o descarte dele num aterro sanitário correto. Tá? Ok, a gente já está em cima da hora, nós temos que abrir para pergunta, então queria agradecer a vocês, bem bacana essa conversa, e como o Fernando acabou de falar, né, é importante esse conceito de, pelo que nós conversamos aqui, nós estamos falando de um produto que ele é 100% reutilizável. Bateria chumbo ácida, praticamente 99%. E o lítio também, certo, Vinícius? Ou seja, a gente usa e ele volta para a cadeia ou como um outro produto na mesma cadeia produtiva, mas praticamente tudo a gente reaproveita. Correto. É importante exatamente esse ponto de entender que se a gente começar o processo correto aqui,
ele consegue um ciclo de vida. É Ótimo. importante ter esse... Obrigado a todos. Nós que Obrigado. agradecemos. Bom dia, eu sou Índio Chagas, da Clamar Engenharia. Uma posição que o Cataldo colocou ali, sobre aqueles procedimentos de descarga anual da bateria. Que normalmente, as entregas, elas vão acompanhando um manual de operação e manutenção, né? E normalmente não estão descritos corretamente essas operações de descargas para determinados casos. Como é que um gestor em operação vai convencer o gestor de TI que ele vai fazer uma descarga de uma bateria, normalmente com a redundância, ele vai perder a redundância durante esse período para descarga, né, que eu não vou trabalhar com o gerador durante esse período, que é muito tempo para recarga, né? Como é que na prática isso acontece? É mais ou menos como aquele provedor também que na hora de testar o gerador ele testa sem carga porque ele tem receio que na hora que faça a transferência caia o data center. Na prática a gente sabe que tem muito essa filosofia equívoca, né? Obrigado pela pergunta. Esses processos devem ser sempre acompanhados por empresas especializadas. Logicamente, a gente fala, faz uma descarga completa. Não, a gente vai até uns 80% da bateria ali, né, com acompanhamento de como está funcionando o sistema. Aí entra esses BMS, que são muito importantes na monitoração online de como todos os elementos do banco de bateria estão se comportando nessa descarga, né? A gente tem os mais modernos aí, eu falei do SOH, a gente tem um sistema de monitoramento que fornece o SOC, que é a quantidade de carga que cada elemento ainda tem para fornecer, né? Então, no processo de descarga, a gente também está acompanhando o quanto essa bateria ainda tem possibilidade de fornecer energia, né? E, lógico, deve ser feito como todo data center faz, né? A hora de manutenção é aqueles horários especiais, final de semana ou feriados, numa demanda menor, né? E com acompanhamento total de todo mundo especializado ali acompanhando o sistema. Da mesma forma, né, a descarga do banco de baterias é perigosa, mas também o próprio processo que o pessoal fala dos tiers, né? Não adianta você ser certificado, você tem que testar aquilo para ver se está funcionando. Então, uma vez por ano, pelo menos, você tem que testar para ver se realmente o teu sistema está se comportando com aquele nível de tier que ele está certificado, porque senão não adianta nada. Você vai descobrir isso numa hora que realmente faltar energia, um sistema de falha e cai tudo, né? Então, você tem que realmente fazer testes para certificar que todo o sistema realmente está operacional no nível desejado, no nível de confiabilidade desejado. É importante, completando, que as instalações elas já tenham a previsibilidade, ao menos, de um ponto de conexão do banco de carga, para você não fazer a descarga em cima da própria carga de TI. A bateria é o primeiro elemento que não pode falhar, né? Então ela tem que estar em dia. E a bateria ela é um acumulador químico, né? Ela não acumula energia em si. Então, essa reação química interna durante recarga, ou se ficar muito tempo em estabilização, ela causa, ela tem ela sofre com o tempo por isso. Então, é saudável para a bateria que ela sofra alguns ciclos. Tá? Então, isso é questão de treinamento do usuário final. O usuário final tem que estar preparado para esse momento uma vez ao ano, pelo menos. Tá? Boa tarde a todos. Parabéns aos panelistas pela apresentação. Na realidade, eu ia perguntar para o Vinícius, mas porque ele falou de descarte e de reciclagem de baterias, mas depois vocês também podem complementar, por favor. A minha pergunta é com relação ao transporte, né, dessas baterias. Porque eu trabalhei num banco há muitos anos e eu lembro que nós tínhamos problemas com regiões remotas, né? Por exemplo, na região da Amazônia, por exemplo, né? Para transporte dela por avião. Eu sei que parece que não é possível, né, dependendo da bateria. E também barcos lá naquela região, a gente tinha problemas com relação a isso. E eu queria saber de vocês também, eu vou fazer uma outra pergunta, se possível, com relação à bateria de grafeno. Se já tem alguma coisa nesse sentido, algum teste,
vocês conhecem essa questão aí do grafeno, a bateria de grafeno. Obrigado. O transporte das baterias, todo caminhão de transporte, ele tem que ter as licenças de transporte, tem que ter MOP, tem todo um procedimento a ser seguido. Áreas remotas sempre é complicado. O Brasil tem muita área remota, ainda mais a parte de bateria. Quando a gente fala de data center ainda, é mais tranquilo. Tem a parte a gente trabalha, por exemplo, com empresas de telecom, onde as torres que estão no meio do mato têm um banco de bateria também. É muito importante ter esse processo de controle delas, essa movimentação correta. Transporte aéreo é possível. É uma carga perigosa, ela tem que ser tratada como carga perigosa, tem uma limitação de volume, tem um processo a ser seguido, mas é possível também. A parte marítima também, enfim, o transporte, ele não é impossível de fazer esse transporte, seja qual for a via, mas eles têm as suas limitações, eles têm o formato de ser transportado. Tem embalagem correta, tem que ter, às vezes você tem que ter material de procedimentos a serem seguidos em caso de acidente, as pessoas que estão, motorista, por exemplo, ele tem que ter treinamento no caso do MOP, para como, em caso de acidente, o que fazer. Desde que siga os procedimentos corretos, a movimentação é possível. O transporte da bateria, quando ela é uma bateria aberta, né, o eletrólito, a forma do eletrólito, nós dissemos que ele está na forma livre, né, ou popularmente líquido. Então, quando uma bateria ela tem essa concepção, o transporte marítimo dela se torna muito complicado, por questões da onda, do balanço do oceano. Então, a bateria tem que ter uma rolha de transporte, ou o ideal que esteja na condição seca, né? Para transporte tanto da bateria nova quanto da bateria usada. As baterias reguladas por válvula, você praticamente não tem nenhum problema com os meios de transporte, porque o eletrólito está imobilizado, ou na forma de gel, ou no separador, que é uma manta chamada AGM, né? É uma manta feita de fibra de vidro. Então, o eletrólito fica absorvido nessa manta, e se há por exemplo, alguma queda do elemento ou da bateria em si, você não tem uma quantidade muito significante de líquido vazando. Porém, o transportador tem que estar equipado com os EPIs corretos para esse transporte. Tá? Já as baterias de lítio hoje têm muita restrição de transporte. A via aérea, praticamente, a partir de uma certa potência, é proibido fazer transporte de baterias de lítio via aérea. Via marítima, hoje nós temos muita restrição. Você não consegue transportar uma bateria de lítio numa carga LCL, por exemplo, né? Carga LCL é quando você não completa um container com a carga. Então, você faz o transporte consolidado com outras mercadorias. Então, lítio hoje é terminantemente proibido transportar junto de outras cargas. Você tem que ter um container exclusivo para fazer o transporte de lítio. Outra coisa muito importante, a bateria de lítio, ela tem que ser, a carga dela para transporte tem que estar no máximo a 50%. Tá? Já para uma forma assim de diminuir esse risco de incêndio e acidentes durante o transporte. Ok? Pessoal, eu queria agradecer a todos. Se tiverem mais perguntas, por favor, encaminhem aqui para nós. E, infelizmente, o nosso painel acabou. Se deixasse, a gente ia seguindo, tá? Obrigado a todos os panelistas e obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado, gente.